Glória a Deus. É sempre um privilégio nós compartilharmos da palavra do Senhor. Eu não sei como está o teu coração, mas o meu coração sempre está desejoso de ouvir do Senhor. A irmã estava falando sobre orar por Rio Grande do Sul, e algumas coisas vinham na minha mente. O período que eu fiquei ali em Santa Catarina, e no período que eu estava ali, houve algumas tempestades, e um dia eu estava trabalhando, e eu presenciei um vento arrancando todo o telhado de um barracão, e eu fiquei apavorado. Então a gente às vezes vê na TV, e a gente não dá para imaginar a proporção disso. Então sempre que você lembrar, ore por eles. Ore, o povo está sofrendo. Nós sabemos, amados irmãos, que daqui para frente vai ser isso, nós vamos ver muitas coisas, mas não se apavore. Há um Deus que tem cuidado da tua vida. Há um Deus que Ele, em todo momento, Ele prova do seu amor, e às vezes deixa os nossos olhos presenciar, para que possamos nos voltar a Ele. Nós sabemos que há tudo um propósito, mas que estejamos atentos. O Senhor breve voltará. Como está o nosso coração? A irmã ficou falando sobre há quanto tempo nós entregamos a nossa vida a Jesus, e como estava a nossa vida antes disso. E às vezes eu começo a lembrar como era a minha vida sem o Senhor Jesus, e eu entro em desespero, e ao mesmo tempo eu começo a agradecer a Deus por ter me salvado, porque é só misericórdia. E se você, estou há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, glória a Deus. Mas uma coisa é, amados irmãos, nós temos que estar vigilantes. A hora que o Senhor chegar, não importa se eu estou há 20, a 30 anos, se eu não estiver com o meu coração e a minha vida totalmente voltada ao Senhor, eu ficarei. Estive assistindo esses dias um filme chamado Contagem Regressiva para o Armagedon. Quantos aqui já assistiu? Ninguém? A irmã assistiu. Assistam, tem no YouTube. Contagem Regressiva para o Armagedon. Já está bem antigo. Se eu não me engano, a atualização dele foi em 94. Mas mostra coisas que eu fico desesperado hoje. Então, entrega a vida ao Senhor Jesus em todo momento. Esteja com a vida diante dele. Amém? Quero convidar você, sem mais delongas, abra sua Bíblia. Eu estava meditando e o Senhor trouxe ao meu coração um texto que há tempo eu não estava lendo ele, e sempre que eu recorro a esse texto eu fico totalmente impactado. Você vai abrir em Atos, capítulo 20. A partir do versículo 7. Eu vou esperar você encontrar Atos 20, versículo 7. Vejo que está em silêncio porque todos já encontraram, amém? Atos capítulo 20, versículo 7, que diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos
a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. E quando o levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu e inclinou-se sobre ele, e abraçando disse: não fique alvoroçados, pois ele está vivo. Versículo 11. E subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo, até o amanhecer. E assim partiu. E então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Até aí. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, é a tua palavra, que nesta noite, ó Pai, possamos estarmos atentos a ela, ó Deus. Palavra qual, ó Deus, ela nos transforma, nos alerta. Confesso, ó Deus, que esse texto, há algum tempo eu já não estava ministrando com ele, ó meu Pai, e o Senhor me despertou para esses dias, ó Pai. E que nessa noite o Senhor possa, através desse relato, ó meu Pai, nos alertar para que venhamos estar atentos à Tua volta, Senhor. Para que venhamos estar atentos à Tua palavra, ó Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse texto, um texto bem conhecido, inclusive foi a segunda mensagem na qual eu ministrei na minha vida, e é um texto no qual Paulo, ele está no trajeto, e ele para nessa região, ele tinha que se encontrar com os anciões. E no dia seguinte, o texto diz que Paulo pretendia seguir viagem. É interessante que o texto fala que Paulo, ele se reúne, e ali num grande cenáculo, ou seja, num salão, muitas pessoas se reuniram. E eu fico imaginando ali a perspectiva das pessoas ali. Paulo já é um homem bem conhecido, Paulo já é um homem que tinha uma história que por onde passava causava impactos. Eu me lembro que uma vez, ali na igreja central, veio um pregador famoso, e eu fui com o pessoal bem cedo, porque falaram: olha, se chegar tarde não encontra lugar. E eu me lembro que eu cheguei ali já por volta das 16 horas e já não tinha mais lugar na igreja. E nós ficamos ali fora, e um grande telão foi colocado, e a rua encheu de pessoas. E isso era um pregador que não é nem tão famoso, um pregador no qual hoje eu nem escuto mais. Mas agora imagina Paulo, ele está ali, e o texto diz que ele começa ali a ministrar a palavra, a testemunhar, e eu acredito que Paulo tinha muita coisa para compartilhar com os irmãos. Mas é interessante que diz que Paulo se empolgou, e diz que a mensagem dele chegou à meia-noite. Glória a Deus. Acho que se aqui alguns passar um pouquinho, já fica ruim, né? Mas Paulo chegou na sua mensagem até meia-noite. E o texto diz que ali tinha um jovem,
E o nome desse jovem era Eutico. E esse jovem, ele escolheu sentar em uma janela. E o texto diz que com o demorar, com o prolongar da mensagem de Paulo, esse jovem, ele é tomado pelo sono. E ele cai e morre. E esse texto sempre me chama a atenção, porque às vezes retrata um pouco a nossa realidade de culto e de vida com Deus. É muito comum de nós iniciarmos em um culto e às vezes com o prolongar, nós nos cansamos às vezes, pela uma forma física. Às vezes, nós temos que ficar atentos que às vezes é até algo espiritual. Eu me lembro que quando eu comecei o trabalho ali no sertão da Bahia, na cidade de Serrolândia, estava cantando louvor, estava fazendo qualquer outra coisa, estava todo mundo ali fervoroso. Mas a hora que eu falava assim, abra a sua Bíblia, era incrível que as pessoas começavam a dormir, antes de começar a ler. E eu comecei a perguntar para minha esposa, falar assim, Nília, será que eu prego tão mal assim? Porque eu pego a Bíblia e as pessoas já começam a dormir. E comecei a orar, eu falei, Deus, que eu venha melhorar minha pregação. E Deus começou a falar ao meu coração, falou, Macedo, ora que é espiritual. E eu comecei a perceber, pegava a Bíblia, as pessoas começavam a dormir, e eu comecei a orar, repreender tudo aquilo, e a igreja foi mudando. Mas esse texto que me chama a atenção, que fala especificamente desse jovem, mas uma coisa eu queria que você observasse, geralmente esses salões eram na parte superior das construções, e não se espanta, nesse tempo os engenheiros já eram bons, e melhor do que os de hoje, Não que eu estou criticando alguns engenheiros, né Luiz? Nada a ver com os engenheiros. Mas eles construíam sem os recursos que tem hoje. Eles construíam casas, sobrados, andares sem ferro. E esse jovem, ele senta em uma janela. E talvez nós podemos encontrar vários motivos desse jovem ter escolhido a janela. Eu confesso que alguns dias aí atrás, nesse calorzão, eu tentava sentar mais num lugar que batia um ventinho, e talvez tenha sido esse motivo desse jovem escolher a janela. Mas também há um perigo. A janela, ela dá acesso à área externa. E às vezes às vezes até comum de nós nos distrairmos. E é por isso que quando estamos cultuando a Deus, eu costumo dizer, olha, esquece tudo que está lá fora. Esquece o dia da manhã, esquece as contas. Eu não sei quanto vocês, mas eu tenho bastante para pagar. Esquece do trabalho, esquece do chefe que vai te cobrar amanhã, esquece tudo. Cultua o Senhor. Mas às vezes nós estamos no culto, o pastor está ali se esforçando, pregando, e basta passar uma criança gritando na rua, já vira para trás, já começa a olhar, e aí já começa a se dispersar. Aquele jovem estava na janela, talvez, ali ele tem acesso à rua. Paulo está pregando. Talvez no início estava ali ele até prestando atenção, mas por estar na janela começa a se distrair, começa a olhar para fora, começa a ver as pessoas passando, começa a ver as pessoas passando montado num camelo, e assim vai. E amados irmãos, o grande risco de tudo isso é que a palavra do Senhor nós temos que estar atento a ela. Numa ministração ou numa leitura da palavra, se nós não focarmos a nossa mente totalmente, nós perdemos o foco. E se nós perdermos o foco, nós começamos a
sentir sono. E esse sono, ele pode ser um sono espiritual. E hoje há um grande risco. Esse jovem à janela, ele se assentou, se debruçou nessa janela, e talvez a ministração comece a ficar muito distante, começa a vir sonolência, e o sono é algo misterioso, no qual muitos estudaram, e até hoje algumas coisas é inacessível. E o sono, ele, em algumas fases dele, nós até conseguimos perceber que nós estamos um pouco sonolento, mas ele de repente nos domina. E é por isso que nós temos que estar atento a esse sono. É por isso que nós temos que estar atento a essa distração. Hoje é algo muito perigoso, amados irmãos. Hoje nós vivemos num mundo de janelas. E as janelas variam hoje. Tem algumas janelas que vai ter 3 centímetros até 60 centímetros, ou não sei quantos mais. Desde celular, algumas TVs. Eu nem sei quantas polegadas da TV que está maior hoje, né? Que eu me lembro que na minha adolescência, na minha região, a TV maior que tinha era 15 polegadas. Quando eu vi uma TV de 20 polegadas, eu falei, tamanho desse trem? E hoje, né? Hoje até as pessoas sofrem até o impacto para tentar acompanhar, né? Porque a pessoa está com uma de 20, aí vai num lugar, assiste uma de 50 e fala, poxa, mas é tão ruim assistir uma de 20, eu vou comprar uma de 50. Aí daqui um pouco 60 e 70, não sei quanto mais. Mas é isso que acontece. Hoje nós somos voltados em janelas. E talvez essa janela, assim como aconteceu na vida do Eutico, pode ser o teu celular, pode ser uma TV, pode ser um videogame. Cada um individualmente tem que ter cuidado com essa janela que tira a tua atenção. E às vezes o Eutico ali, ele estava prestando atenção na ministração, mas estava na janela, estava começando a perder o foco, ele começou a adormecer. E às vezes, se nós não tivermos cuidado na nossa casa, amados irmãos, essa palavra ela é viva. Mas às vezes nós estamos numa janela, e hoje o mais comum, né, o celular, que nós perdemos a hora, nós perdemos noção do tempo. E quando nós vamos ver, passou horas, passou dia, e você não pegou a palavra do Senhor para ler. E aí você fica um dia sem ler a palavra, aí você, no outro dia, você também não lê. E se você não se atentar, você começa a ter uma sonolência. A palavra já começa a não te despertar tanto. E aí você está envolvido nessa janela, e você começa a ter uma sonolência. E essa sonolência, você pode dormir e cair. E ao cair você pode morrer. E talvez, amados irmãos, isso reflete totalmente na nossa vida espiritual. Às vezes no próprio culto, nós nos distraímos. E às vezes a janela no próprio culto, talvez não tenha uma janela, não tem ninguém gritando lá fora, mas a nossa própria mente abre janelas que nos distraem. Às vezes, dependendo do texto que o pastor escolhe, nós já abrimos a nossa janela e falamos, esse texto não é tão legal, já não está tão bom a pregação do pastor. E aí nós começamos a nos enveredar nessa janela e começamos a perder a atenção na pregação. É muito comum de nós, às vezes eu ministro em alguns lugares, e as pessoas falam assim, pastor, que bom, eu vi o senhor lá na minha igreja, a pregação foi uma bênção. Eu falo, irmão, continue lendo o texto lá na sua casa, irmão, continue aquele texto, tem muito mais para você aprender. Qual que era o texto mesmo, pastor?
É muito comum de nós estarmos no culto e voltarmos para a nossa casa e chegar em casa e nós nem lembrarmos mais o texto que o pastor pregou. E às vezes esta palavra, nós abrimos só aqui na igreja. Tem pessoas que a Bíblia, você pega para folhear, você vai encontrar muito ela ali aberta. Você chega nas casas, a Bíblia está aberta ali no Salmo 91. E as pessoas têm esse salmo como se fosse um amuleto, como se fosse algo que ele é aberto ali a trazer bênção na casa. Porque diz: aqueles que habitam no Senhor, tal, 10 à tua direita, 1000 à tua esquerda, tudo será atingido. E as pessoas acham que a bênção vai vir porque a Bíblia está aberta. Não, amados irmãos. Nós vamos ser abençoados quando nós estamos debruçando na palavra, quando nós estamos aprendendo na palavra. Imagina que oportunidade, amados irmãos, essas pessoas tiveram ali. Mas é interessante, irmãos, que a palavra fala de que estava no lugar errado e caiu, mas talvez tinha muitas pessoas dormindo ali. E talvez não um sono de fechar os olhos e adormecer, mas nós temos visto muitos irmãos adormecidos, dormindo na graça. Temos muitas pessoas dia após dia em culto, mas estão dormindo, estão sonolentos. Eu não sei qual é a janela que tem te atraído. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Eu não sei qual é a janela que você tem se debruçado. Eu sei a janela que eu tenho fugido. Eu sei a janela que eu preciso estar atento, amados irmãos. E é diariamente. Às vezes na minha vida tem dia que se abriu a janela falando: opa, estou fora dessa janela. E eu sempre me lembro desse texto. Eu falei: a janela traz morte. Eu não sei qual a janela que você precisa se afastar. Eu não estou aqui pregando, irmãos, que celular é pecado, que televisão é pecado, que computador é pecado, nada disso, amados irmãos. Eu estou aqui ministrando que nós precisamos estar com os nossos olhos voltados ao Senhor. Eu estou aqui ministrando que nós temos que estar atento ao que está sendo ministrado, ao que o Senhor tem falado no nosso coração, que nós estejamos atentos no que está acontecendo. Amados irmãos, as coisas estão acontecendo e a igreja está adormecida. Por muitas vezes as pessoas não estão se atentando. As pessoas geralmente veem esses desastres e falam assim: apenas consequência do aquecimento global. Ah, não, porque aquela região já é normal acontecer isso. Não, amados irmãos. Tudo isso nos alerta a estarmos vigilantes. Esteja com os olhos voltados ao Senhor. Faça uma análise. Eu me lembro que algum tempo atrás eu estava, devido ao meu estudo, estava horas e horas estudando, Essa semana mesmo foi uma semana bem difícil, semana de prova, e eu ali me debruçando, estudando e tal, mas o Espírito Santo sempre me lembrando: e a palavra? Qual é o tempo que você vai tirar? Teve vezes pegar o celular, estar ali navegando, a rede social que eu tenho é o Facebook. A Sara fala: pai, isso aí já é coisa de velho, agora é Instagram e tal. Eu falo: não, filho, eu não me acostumei com outro não, é Facebook. Mas às vezes, amados irmãos, eu estou ali e quando eu me atento, eu falo: nossa, eu já fiquei todo esse tempo. Fique atento. Várias estações vai vir, várias janelas vai ser abertas.
para que você venha se distrair. A palavra diz que Eutico, ele adormece e cai, vencido pelo sono. E muitas pessoas estão adormecendo e caindo. Tenho encontrado muitos irmãos que outrora nós cultuávamos juntos. E ao visitar, pastor, não tenho mais força para ir na igreja. Pastor, eu estou há tanto tempo afastado. E eu começo a conversar. O que está acontecendo? E aí ele começa a apresentar as janelas que foram abertas. Feche as janelas, irmãos. Elas surgem, e às vezes como algo de conforto, mas ela nos atrai para nos distrair. E quando nós nos distraímos da palavra do Senhor, nós vamos sentir um sono, e esse sono é espiritual. E nós vamos adormecer, nós vamos dormir espiritualmente, nós vamos morrer. É por isso que nessa noite eu quero te convidar. Feche teus olhos nesse momento. Faça uma análise na tua vida, assim como eu faço, e tenho clamado a Deus. Pai, há alguma janela na minha vida que eu preciso fechar? Alguma janela na qual eu preciso me distanciar? Fale com o Pai nesse momento. Peça para o Espírito Santo de Deus trazer em teu coração esse discernimento. Pai, eu estou sonolento. E o diagnóstico é: quanto tempo você desfruta da palavra em casa? Quanto tempo de leitura você tem em casa? Quanto tempo de oração você tem em casa? E se porventura você nem lembrar o dia que você pegou para tirar um tempo de leitura, para tirar um tempo de oração, eu quero te dizer, você está sonolento, você está adormecido. Desperta-te que dorme, debruça na palavra do Senhor, busca o Senhor enquanto há tempo, porque se nós adormecermos, nós vamos morrer. E o Senhor um dia Ele vai vir buscar a sua igreja, e eu quero estar acordado, eu quero estar vigilante, atento naquilo que o Senhor tem a falar ao meu coração. Ah, Pai, eu confesso que tenho aberto na minha vida janelas que até eu mesmo me envergonho. Feche essa janela. Confesso que tal janela tem me atraído mais do que a tua palavra. Fecha essa janela. Confesso que eu estou sonolento. Eu já não tenho ânimo para ouvir a palavra. Talvez você que está assistindo através do YouTube, eu já não tenho mais força para ir na igreja. Eu estou adormecido. Feche essa janela. Busca o Senhor. Direciona os teus olhos, o teu pensamento ao Senhor. E o Senhor é tão misericordioso. A palavra diz que aquele jovem cai. E o apóstolo Paulo, de imediato, ele desce e abraça aquele jovem. E traz vida novamente para aquele jovem. E o Senhor Jesus, nessa noite, Ele, no nosso meio, Ele quer nos abraçar. E ainda que estejamos mortos espiritual, Ele quer ressuscitar em nós vida. E talvez o Senhor Jesus também quer usar as nossas vidas, assim como usou a vida de Paulo. Quantas pessoas que agora estão adormecidos, mortos espiritualmente. Eu quero te convidar nessa noite. Eu sei que o Espírito Santo de Deus já mostrou no teu coração como que você está, se você está desperto, se você está sonolento, se você está adormecido,
Se você está morto espiritualmente, ou se você está atento à palavra dele. E também eu sei que o Espírito Santo trouxe na nossa mente pessoas que outrora estavam ali, animado, ali junto conosco. Quantas pessoas, irmãos? Talvez para vocês que já estão mais tempo aqui na igreja, ou em outros lugares, que estava junto contigo, adorando ao Senhor. Estava na caminhada, mas por um motivo ou outro, por uma janela ou outra, pararam. Eu quero te convidar a ser ferramenta do Senhor, assim como Paulo foi. Essa pessoa que você lembrou, durante a semana, se você tiver tempo, tempo nós vamos ter, mas se você tiver esse esforço, procure essa pessoa, abrace essa pessoa. A palavra diz que o apóstolo Paulo, ele se abaixou e abraçou esse jovem e trouxe vida a ele. Que o Senhor Jesus, nessa noite, através do seu Espírito Santo, possa trazer vida, possa nos despertar. E às vezes são janelas, amados irmãos, que nós estamos debruçados anos após anos. Às vezes são janelas, amados irmãos, que até identificamos, mas não conseguimos fechar. E talvez você diga: olha, eu sei, mas eu não tenho força. Clama ao Senhor. O Espírito Santo de Deus é que nos fortalece. O Espírito Santo de Deus é que nos dá força para nós nos portarmos de uma forma digna diante do Senhor e fecharmos essa janela. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Fique em pé nesse momento. Paulo se inclinou, abraçou aquele jovem e aquele jovem voltou a viver. Ele diz: não fique alvoroçado, pois ele está vivo. E subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Ali realizaram uma ceia. E ceia é momento de nós agradecer a Deus e nos recordar de tudo que o Senhor fez por nós. E nessa noite nós vamos participar aqui da ceia. Olha que privilégio. E o texto diz que após esse evento, e eu já estava falando que achamos que já estava prolongando o tempo, que já era meia-noite, Paulo pregando, mas aquele povo se desperta e a palavra diz que eles ficaram ali até o amanhecer. Glória a Deus, vida diante do Senhor. O meu apelo nessa noite, irmãos, eu sei que você já fez essa análise, mas que você continue se distanciando de alguma janela que te afaste do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor novamente. Ó Deus, eu te louvo pela tua palavra. Te louvo, Senhor, porque o Senhor sabe o porquê esse texto está sendo utilizado nessa noite. O Senhor presenciou a vida daquele jovem, que talvez no início ele estava atento ali à mensagem, mas deixou algumas distrações tirar o seu foco. Assim como o Senhor conhece as nossas vidas, assim como o Senhor conhece a tua igreja, ó Pai. Ó Deus, não deixe que nada venha tirar o nosso foco, meu Pai.
Não deixa, ó Pai amado, que venhamos estar mais voltados com as coisas dessa vida, ó meu Pai, do que com as coisas que é referente ao Senhor. Não deixa, ó Deus amado, que possamos adormecer na fé. Ó Deus, temos vivido, ó meu Pai, tempos tão difíceis, onde, ó meu Pai, em alguns lugares avivamento, mas também, ó Senhor, tanto esfriamento, ó meu Pai, da Tua igreja, tantas pessoas, ó meu Pai, que têm desistido, ó Deus. Nos fortalece, Espírito Santo. Ó Pai, nessa noite que o Senhor traga um renovo, e que nesse renovo, meu Pai, possamos estar radiante diante da Tua palavra, que possamos, ó meu Pai, durante essa semana, estarmos, ó Deus amado, buscando mais de Ti, que venhamos, ó meu Pai, nessa semana, levarmos mais tempo orando ao Senhor, mais tempo, ó meu Pai, na Tua palavra, debruçando na Tua palavra. Ó Deus, sabemos, ó meu Pai, que breve, ó Senhor, não vamos ter tanto acesso à Tua palavra, e é por isso que nós precisamos, ó Deus amado, a cada dia nos debruçar nessa Tua palavra, aprender dessa Tua palavra, inculcar na nossa mente a Tua palavra, para que em momentos difíceis, ó meu Pai, estejamos firmes, ó Senhor, e aprendendo a Tua palavra, nada vai nos distrair. Obrigado ao Senhor, porque o Senhor, através da vida de Paulo, abraçou aquele jovem e trouxe vida, ó meu Pai. Espírito Santo de Deus, nos abraça nessa noite, traz um renovo, meu Pai, no meio do Teu povo, ó Pai. Ó Deus, que nesse momento aqui, ó Senhor, que nós vamos participar da ceia, possamos estar radiante, ó meu Pai. Que nesse momento, ó meu Pai, seja um momento de reflexão. E se porventura, ó meu Pai, nós fizemos essa análise, ó Deus amado, e vimos que algumas janelas na nossa vida, ó meu Pai, que nos fez pecar contra Ti, que possamos nesse momento pedir perdão ao Senhor. E o Senhor é tão grandioso que nos perdoa de imediato. Pai amado, que venhamos participar da ceia, assim como o apóstolo Paulo nos instruiu a fazermos um exame de nós mesmos, ó Senhor. E que nessa noite venhamos fazer esse exame, ó Senhor, e se algo em nós não Te agrada, ó Senhor, perdoa, Senhor. Queremos estar, ó meu Pai, como foi cantado aquele louvor, alvo mais que a neve, e nós só podemos ser, ó meu Pai, alvo mais que a neve, quando nós somos lavados pelo Teu sangue. E que nessa noite, ó Senhor, perdoa, Senhor, se porventura fizemos algo que não Te agradou. Perdoa-nos, ó Pai, se nessa semana, ó Deus amado, agimos de forma que pecamos contra Ti, ó Pai. Nos perdoa, para que nós possamos chegar diante desta mesa, ó Senhor, e nessa comunhão com a igreja, ó meu Pai, estarmos, ó Deus amado, vivos, estarmos, ó Deus amado, diante de Ti, radiante, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você possa se lembrar durante essa semana, janelas, Amém? Que Deus abençoe.